A história do dilúvio é uma história fascinante e curiosa que esconde um passado ocultado da humanidade nos dias de hoje, que muitos procuram até mesmo não falar e nem sequer tocar no assunto. A Bíblia e tradições antigas judaicas, elas vão falar a respeito do mundo anterior à época do dilúvio, onde era um mundo totalmente corrompido e deturpado. Neste vídeo eu estarei falando sobre como era o mundo anterior ao dilúvio e quais eram as deturpações da humanidade, o pecado e monstruosidades que existiam nestes tempos. Eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários. Se gostarem do canal, se inscrevam no canal e compartilhem com outras pessoas que têm estas mesmas curiosidades e dúvidas do mundo antigo. A narrativa do livro de Gênesis começa com a criação da humanidade, com Adão e Eva, a multiplicação da humanidade, o primeiro pecado, os primeiros pecados e deturpações na humanidade, mesmo depois que já caída aí por conta do erro de Adão e Eva no antigo Jardim do Éden. Estes mistérios e segredos aí ocultados da maioria das pessoas nos dias de hoje, apenas os curiosos aí investigam os relatos bíblicos e também aí adicionam certos inscritos antigos aí judaicos para dar luz aí mais entendimento ao conhecimento passado de geração em geração pelos antigos judeus. Certos acontecimentos envolviam anjos caídos, demônios, magia, bruxaria, entre várias outras coisas horríveis que aconteceram nos dias anteriores a Noé. Nós sabemos pelas escrituras sagradas que a primeira linhagem a habitar o mundo foi a linhagem de Adão, vinda aí pela parte de Caim, a linhagem de Caim, que era um homem devasso e mau aos olhos do Senhor, com uma descendência vã e vil que não servia a Deus, apesar de certas pessoas ali da linhagem de Caim serem músicos, serem artesãos, entre outras coisas do gênero e do tipo, e que muitos especialistas até dizem que existiam descendentes de Caim que ainda assim serviam aí ao Deus de Adão. Porém, o consenso que se tem é que os descendentes de Caim, eles eram maus desde seu início por conta de seu progenitor ser um homem mau aos olhos do Senhor, sendo o primeiro homicida da humanidade, ali assassinando a sangue frio o seu próprio irmão Abel. Além da linhagem de Caim, também existia a linhagem de seu irmão mais novo, Sete, que era ali o herdeiro de Adão. A linhagem de Sete inicialmente servia a Deus e glorificava e inclusive invocava o nome do Senhor. O primeiro profeta do mundo a existir na humanidade era um descendente de Adão, via pelo seu filho Sete, e este era Enoque. Ele viveu no mundo anterior ao dilúvio e ele pregou e profetizou contra o mundo anterior ao dilúvio. Apesar da linhagem de Sete se permanecer muito pura, mesmo assim ela acabou se corrompendo e decaindo aos pecados, assim como a sua linhagem irmã, a linhagem de Caim. É dito também nas escrituras sagradas, no livro de Gênesis, no capítulo 6, que as linhagens de Caim e de Sete, as linhagens de Adão, acabaram se mesclando e se misturando. A partir de agora, eu estarei falando de alguns aspectos culturais aí da era pré-diluviana, anterior ao dilúvio, alguns aspectos aí que existiam aí na cultura primitiva e antiga anterior ao dilúvio. Um dos aspectos culturais aí primitivos e mais antigos que a maioria das pessoas desconhecem do mundo pré-diluviano é a questão da linguística pré-diluviana. Afinal de contas, qual era a língua que o povo anterior ao dilúvio falava? A verdade é que as escrituras sagradas, elas não vão falar qual era a língua aí que o povo falava. Porém, como nós sabemos, antes da Torre de Babel, não existiam as línguas que se encontram no mundo nos dias de hoje. Apenas existiam a língua que foi dada a Adão, a língua adamita, também chamada nas escrituras sagradas no Novo Testamento como linguagem dos anjos. E essa língua foi tirada da humanidade e não foi mais colocada na humanidade por conta da humanidade não ser mais digna de pronunciar aí nesta língua sagrada. Esta língua foi arrancada aí no evento
de Babel, e esta língua nunca mais foi falada no mundo como nós o conhecemos hoje. Muitas pessoas aí tentam alegar que a língua hebraica ou até mesmo a língua aramaica seria esta língua, porém não existe nenhum relato bíblico, nem no Novo nem no Antigo Testamento que colabore aí com esta ideia, com esta teoria e interpretação. A verdade é que a língua adamita não existe mais nos dias atuais. O que existe nos dias de hoje são as línguas que foram dadas ali em Babel para cada linhagem ali de Sem, Cam e Jafé, filhos aí de Noé e progenitores do mundo pós-dilúvio. Um outro aspecto que a maioria das pessoas desconhece sobre o mundo anterior ao dilúvio é que as pessoas não envelheciam tanto como nós vemos nos dias de hoje, e era comum ver pessoas nas ruas aí com 700 anos de idade, 500 anos de idade e até mesmo aos 900 anos de idade. A robustez e o vigor das pessoas anteriores ao dilúvio era muito, mas muito superior aos dias de hoje, que as pessoas nos dias de hoje vivem no máximo até os 100 anos de idade e muito doentes e decadentes. É dito que a longevidade aí anterior ao dilúvio chegava até os 969 anos, com o próprio filho de Enoque, Matusalém, chegando a esta idade, ou seja, a população na época era acostumada a viver no mínimo até os seus 900 anos de idade. No livro de Gênesis, no capítulo 6, vai dizer que houve uma deturpação na humanidade, no que envolve o espiritual e o material, até porque certos anjos caídos, demônios, ali se materializaram em formas humanas e acabaram possuindo as belas mulheres que existiam naqueles dias, e por ali se deitarem, ali terem relações com as mulheres daquela época, acabaram tendo filhos, e estes filhos foram aí uma grande deturpação na humanidade. Estes anjos caídos, eles, com o contato com os seres humanos e por serem demônios, eles acabaram passando conhecimentos ocultos aí que a humanidade não conhecia e nem sabia de sua existência, e acabaram corrompendo ainda mais a humanidade. É dito, segundo alguns livros antigos judaicos aí considerados apócrifos, e também o consenso dos manuscritos do Mar Morto, é que tais anjos caídos ensinaram a magia, a bruxaria e todas as vertentes aí do ocultismo que existem no mundo nos dias atuais e que foram perdidas aí ao longo dos séculos. Segundo o livro dos Jubileus e também o livro de Enoque, entre outras tradições antigas de livros aí dos manuscritos do Mar Morto, datados aí de 2.200 anos atrás, elas vão indicar e vão dizer que tais seres ensinaram também a arte da guerra, ensinaram aí armaduras, espadas, lanças, arcos, e a guerra começou na Terra. Tais seres fizeram literalmente uma algazarra, uma bagunça no mundo anterior ao dilúvio, e isso aí colaborou muito, mas muito, para a destruição do mundo, para o dilúvio vir à Terra. Quando os anjos caídos se relacionaram com as mulheres humanas, acabaram passando conhecimentos ocultos aí da humanidade, que só os anjos caídos conheciam, e estas mulheres acabaram se tornando feiticeiras, bruxas, necromantes, videntes, médiums e coisas do tipo, e do mesmo gênero aí, e elas acabaram aí cometendo mais e mais erros e pecados aos olhos de Deus, de tais conhecimentos ocultos da humanidade. O antigo livro de Enoque e também o livro dos Jubileus e também o consenso aí dos manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do Antigo Testamento, vão dizer o seguinte, no capítulo 8 do livro de Enoque: além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, peitorais, a fabricação aí de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas e embelezamentos, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e a eles aí fizeram transgressões, corromperam e romperam todos os seus caminhos. O anjo caído, de por nome de Amazarak, ensinou todos os tipos de sortilégios ali, magias e divisores de raízes ali para fazer porções, entre outras coisas, na intenção de fazer encantamentos. Armers ensinou a solução de sortilégios, como resolver aí através da própria magia outros tipos de feitiçaria e bruxaria jogados contra determinada pessoa, basicamente uma quebra de magia.
Barak Al ensinou os observadores aí das estrelas, isto é, os astrólogos. No caso ali, Akbeel ensinou sinais a realizar prodígios e sinais e certos outros tipos de coisas. Tamiel ensinou a astronomia e Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens sendo destruídos clamaram e suas vozes romperam os céus. Com todo o conhecimento aí de tecnologias, de magias, de sortilégios e de vários outros tipos de coisas do gênero, os homens naquela época construíram edifícios gigantescos. Civilizações antigas, elas se perderam nas águas do dilúvio por conta de tudo isso. E além disso, os anjos caídos, por terem se relacionado com as mulheres humanas, tiveram relações aí com estas mulheres e delas tiveram filhos. E estes filhos foram os antigos Nephilins ou Nephlins, que eram basicamente os gigantes na Terra. Tais gigantes eram muito altos, muito fortes, eram muito famosos na época ali e vistos como seres monstruosos. Segundo tradições antigas judaicas, muitos deles praticavam até mesmo a magia e praticavam também até mesmo o canibalismo. É dito que existia até mesmo uma guerra entre os gigantes, entre as raças de gigantes que já existiam naquela época. Uma guerra que foi ocasionada aí, no caso, pelo anjo Gabriel. Talvez este seja o fato mais curioso e mais aí deturpador da humanidade aí no plano terreno, por assim dizer, até porque os gigantes eram basicamente a união de uma criação feita pelo próprio Deus e ali basicamente uma alteração ali feita por anjos caídos, por demônios, que basicamente pegaram o que já existia, o que já era criado, basicamente se materializaram em homens humanos, uma característica que todos os anjos possuem e podem se transformar em homens, e então ali se deitaram com as mulheres e nasceram estes seres, aos quais a Bíblia vai dizer que muitos deles chegavam até mesmo aos 5 metros de altura. Foi exatamente nesta época que o profeta Enoque profetizou a seguinte profecia. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Judas capítulo 1, Enoque capítulo 2. A fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram ali contra ele. Judas capítulo 1, versículo 15 e Enoque capítulo 2. Muito além dos antigos gigantes, os antigos Nephlins, nesta época, os animais, ali na época anterior ao dilúvio, eram ali muito fortes e existiam certos animais que nos dias de hoje até mesmo não existem, e se existem, estão nas profundezas aí dos oceanos. Um destes seres é, no caso, o Leviatã, que é visto como sendo um grande réptil gigantesco e que muitas das vezes por alguns é interpretado exatamente como sendo um dragão aquático gigantesco que cospe fogo e que tem ali as suas escamas sendo como se fosse basicamente feitas de metais. A descrição que o livro de Jó nos entrega a respeito deste réptil gigantesco é fascinante e assusta a muitos, e a Bíblia vai dizer e vai falar também da existência de certos outros répteis gigantescos que nos dias de hoje são chamados aí, no caso, de dinossauros. Todos estes acontecimentos, eles aconteceram antes do dilúvio de Noé, e acredita-se que desde a época de Jared, segundo as tradições antigas judaicas, vão dizer que os anjos caídos vieram à Terra e fizeram esta algazarra aí com os humanos. Desde aquela época até a época do dilúvio se passou cerca de 1.200 anos, ou seja, foram 1.200 anos aí de grande tribulação na Terra, envolvendo os anjos caídos, os gigantes, as bruxarias, feitiçarias, civilizações antigas inteiras aí com conhecimento muito antigo e perturbador. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Esta é a história anterior ao dilúvio, os acontecimentos que aconteceram aí, que precediam aí o grande dilúvio. Deixem os seus likes e também os seus comentários aqui embaixo, que eu estarei respondendo cada um de vocês.